Então, sejam todos bem-vindos, vocês e o sistema familiar de vocês. Tem umas carinhas aqui que eu já conheço. Oi, Elza! Seja bem-vinda, Amore. Minha mentorada linda. Oi, gente, boa noite. Boa noite, minha querida. Vou aguardar só mais um pouquinho. Vai anotando aí já as suas dúvidas, que eu vou abrir aqui para o chat. Vou abrir para vocês falarem aqui também, se vocês tiverem dúvida durante a live, tá? Tá É um certo. prazer, eu já vou abrindo aqui o campo. É um prazer para mim estar aqui com vocês, né, do grupo Cocriando 2025. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Elizabeth Oliveira, eu sou consteladora sistêmica familiar, sou psicanalista e sou aí a consteladora oficial do grupo Escobar. Então, eu trabalho com a Duda já tem algum tempo e nós fazemos aí essa parceria de muito sucesso, que traz bastante resultados. Então, você que está pensando aí em entrar numa mentoria com a Duda, com toda certeza você passará junto a mim, porque ela vai pegar aí, né, e transformar, reprogramar a sua mente. Mas para isso a gente tem que limpar o seu inconsciente. E a constelação, ela é perfeita para arar essa terra, né? Preparar aí esses movimentos que a gente traz do nosso sistema familiar e dessas memórias, dessas travas, desses traumas que nós trazemos do nosso sistema. Então, eu já vou aqui começando, né, em respeito a vocês que chegaram, a falar sobre, começar aqui já no horário que a gente combinou, né? Adulto tem que saber o horário, inclusive, né? É uma troca justa. Vocês chegaram, então, em respeito a vocês, eu já vou começar o nosso bate-papo aqui. Nós vamos falar sobre prosperidade na visão sistêmica. O que que é prosperidade? Por que que o dinheiro chega, Beth, mas vai embora? Com a facilidade que chegou. O que que é o fluxo do dinheiro? O que tem travado aí para você em relação a ter os resultados que você tanto deseja? Então, aqui hoje nós vamos olhar para essas possíveis algemas, essas âncoras que têm segurado você aí e impedido você de merecer, impedido você de ultrapassar o seu termostato financeiro. Porque muitas vezes, né, já adentrando aqui no assunto, as pessoas falam assim, nossa, por mais que eu trabalhe, parece, e quando eu recebo, parece que o dinheiro escorre pelas minhas mãos. Quanto mais eu faço, mais tá igual pneu. Eu ri demais dessa expressão. Eu falei, nunca mais vou esquecer. Um cliente que eu constelei segunda-feira, ele me disse assim, Beth, eu tô igual pneu. Quanto mais eu trabalho, mais eu rodo, mais liso eu fico. E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, nossa, eu vou pegar esse, adotar esse clichê seu, né? E aí, lá na constelação dele, nós percebemos o profundo emaranhado que ele tinha inconsciente em relação à figura paterna dele. Então, às vezes, você que está aqui nesse movimento, nessa live, tem algum aí engarrancho, alguma trava com seus pais, com seu pai ou com a sua mãe, ou até antes de tudo isso, né, com algum avô, alguma avó, e você está sendo leal a um sistema familiar sem até perceber. Então, é esse o movimento da constelação. É isso aí que você vai perceber aqui nessa live. As características, né? Nossa, eu tenho essa dinâmica. Eu tenho essa dinâmica. Ah, então é isso. É isso que tem se repetido aí na minha vida e eu não tenho conseguido prosperar. Então, eu quero que você saia daqui com uma possível sementinha aí de luz para transformar a sua vida, para começar a dar um upgrade para você co-criar um 2026 aí bem próspero e bem abundante. Então vamos lá, sem mais enrolação, vamos falar sobre dinheiro, né? Quando nós falamos em prosperidade, a maioria pensa em quê? Dinheiro. Então, o que que é prosperidade na visão sistêmica? Não condiz só a energia do dinheiro, vai muito além, vai no fluxo da própria vida. Então, o dinheiro, na verdade, ele é só um símbolo. É como se fosse uma representação da vida. Tudo que você tem ao redor aí, ao seu derredor, foi comprado com dinheiro.
E isso é um mensageiro do fluxo, é um mensageiro da vida, assim como eu. Tudo que eu tenho aqui foi comprado com dinheiro também. Então, quando eu impeço esse fluxo de vida na minha existência, eu impeço, inclusive, o dinheiro de chegar. E como que eu impeço esse fluxo na minha vida sem eu perceber? Talvez de uma maneira inconsciente, você carrega aí dores, travas, traumas, crenças e principalmente julgamentos em relação ao seu pai ou em relação à sua mãe. Então, aqui, dentro da visão sistêmica, nós vamos começar a falar sobre a mamãe, que é o nosso maior emaranhado, o nosso primeiro e grandíssimo amor. Porque olha só, o papai vem e introjeta o material genético dele dentro do útero da mamãe. Dessa confecção, né, de biológica ali, o corpo da sua mãe cede para você tudo que você tem aí. Então, você foi totalmente formado do ventre da sua mãe. Você entrou ali uma célula e vai sair todo formado. Então, vai sair células, tecidos, órgãos, cabelo, né? Tudo em você aí foi formado do corpo da sua mãe. Então, geralmente, o nosso maior emaranhado é com a nossa mãe. Então, a gente pega as dores da nossa mãe, a gente pega aí as travas da nossa mãe sem até a gente perceber. Por quê? Porque nós somos um pedaço dela. Já percebeu que tem pessoas que falam assim, nossa, minha mãe parece que que me conhece melhor que ninguém, a minha mãe tem um sexto sentido muito aguçado, é porque você é parte dela. Então, tudo que acontece com você, mamãe sente. E quando a gente afasta desse fluxo, quando a gente começa a julgar a nossa mãe, é como se a gente pegasse uma mangueira. Você já pegou a mangueira aí, essas de aguar a planta, né, de lavar o quintal, e dobra ela? Quando você faz isso, a água para de correr. Então, quando a gente faz o julgamento com a nossa mãe, nós dobramos esse fluxo de vida. Nós impedimos aí, seja por crítica, seja por rejeição, sentimento de injustiça, nós impedimos a vida de fluir para nós quando nós fazemos isso, esse movimento contrário em relação à nossa mãe. E aí você fala assim, Beth, mas você não conhece minha mãe. Minha mãe é terrível. Minha mãe fez isso, isso e isso comigo. Minha mãe me abandonou. Minha mãe é narcisista. Minha mãe me batia. São N situações, né? São N coisas aí que você pode ter passado sim com a sua mãe. E eu não estou aqui para julgar você e dizer que a sua dor não tem valia. Não é isso. Mas é entender que tudo que você passou te trouxe até aqui. E que apesar de você recebeu a vida, e esse é o maior e o melhor sucesso que qualquer pessoa pode ter, a vida. Então, a sua mãe, apesar de tudo, ela te deu um grande presente que ninguém poderia dar, a própria vida. Então, por tudo isso, nós devemos ser o quê? Gratos, tá? E você, eu quero que você vá escrevendo aqui, se você tiver dúvida no que eu for falando, se você não concorda, ou se você Boa concorda, noite, tudo bem? Bom trabalho. você vai colocando aqui para mim também. Bom, Natália, você fecha o microfone, por favor? Já já ai, vou dar espaço para desculpa. você falar. Deixa eu ver se eu consigo ativar o mudo da Natália. Pronto, ela já ativou. Então, pessoal, é nesse sentido, né? Quando eu começo a julgar, criticar ou negar a minha mãe, é como se eu dissesse assim, ó, tudo que vem da vida eu não quero. E aí o que que eu faço com o dinheiro? Dou tchau para ele também. Percebe o quanto que é forte? Percebe que de uma forma inconsciente é como se você pegasse e jogasse aí fora a sua abundância, a sua expressão de vida quando você julga sua mãe. E aí você tem pessoas que falam assim para mim, Beth, eu trabalho tanto, eu faço tanto, mas eu não prospero. Primeira coisa que eu pergunto, né? Como que está a sua relação aqui dentro com a sua mãe? Porque necessariamente você não precisa estar ali lado a lado fisicamente com a sua mãe, mas aqui dentro, como você se sente em relação à sua mãe? E a prosperidade começa aí, quando nós honramos
sem tentar mudar, sem tentar exigir que ela seja diferente. O que é honrar pai e mãe, né? Que vocês veem tanto falar aqui, o termo honrar, tomar, né? Tem muitas pessoas que falam, não, mas eu amo minha mãe. Não duvido, eu não duvido que você ame. Mas lá na Bíblia, né, inclusive é um mandamento, honrar pai e mãe. Então, o que é honrar? É perceber que ali, por trás do título de mãe, existe uma mulher, existe uma humanidade que tem qualidades e defeitos. E você é formado por 50% dessa mulher. Então, todas as vezes que você olha para ela, para além das atitudes dela, para além dos incômodos que possivelmente foi gerado aí na relação de vocês, você está honrando a sua mãe, você está honrando a fonte que te trouxe na vida. Você já tem meio caminho andado aí para prosperar, para ter abundância, ter fluxo, bons relacionamentos e principalmente fazer dinheiro. Eu sempre digo, né? Com a mamãe a gente faz o dinheiro. Então, com a mãe eu crio, intuo, prospero, projeto, tenho aí gesto. Mãe é gestar, é nutrição. Então, eu vou ter todo esse poder de criar, de fazer o dinheiro. Olha o quanto é importante quando a gente olha para esse relacionamento com a nossa mãe. Olha o quão profundo é, né? E o contrário também existe. Quando eu olho e tento exigir que a minha mãe faça diferente, ou quando eu me coloco como maior, né? Ah, minha mãe faz tudo errado. Minha mãe não deveria fazer assim. Minha mãe não deveria pensar assim, que eu me coloco maior que a minha mãe. E isso é um amor que adoece. Quando eu tenho dó da minha mãe, né, do destino que ela tem ou que ela vem vivendo, eu também me coloco maior dela. Eu saio da postura de filho e vou lá e assumo o lugar de mãe dessa mãe ou pai dessa mãe. E aí o que que eu faço? Eu também interrompo o fluxo de vida. Então é muito importante perceber qual que é a sua postura interna em relação à sua mãe. Quem aqui que está na live tem dó da mãe? Que ainda não conhecia esse movimento sistêmico e tem dó da mãe, do que a mãe viveu ou do que a mãe vive? Pode aí abrir o microfone e falar aqui conosco um pouquinho, por favor. Alguém quer Beth, falar? eu quero. Pode falar. Beth, não é que eu tenha dó, mas você falando, agora me veio na lembrança, assim, que a minha mãe, ela é muito escassa, sabe? Eu acho que, assim, ela passou muita necessidade quando era criança, quando ela construiu a família dela também foi bem difícil, né? Você já conhece a história que eu já falei pra você. Nós somos 13, né? Então não é fácil criar 13 filhos. Então, eu percebo que ela é bem escassa e hoje, eu digo assim, quando ela quer dar um jeitinho em alguma coisa que está quebrada, eu digo, mãe, a gente compra outra. Aí ela não gosta que tudo, eu quero comprar um novo, eu quero comprar um novo, e ela quer consertar o velho, ela quer usar o velho até. E aí eu falo. Mas aí, ao mesmo tempo, eu tento me policiar para que eu não faça isso, mas é assim, já é no automático. Eu já estou marcada por ela nisso, que ela às vezes nem. Quando ela já diz vai consertar isso, ela já olha para mim para ver se eu digo, compra um novo. Porque, infelizmente, eu queria parar de falar. Mas eu queria, no fundo do meu coração, eu queria que ela parasse, era de se sentir escassa, porque hoje a gente está muito bem à vista do que era antes, né? Então, se eu disse, mãe, a gente compra um novo, é porque a gente pode comprar um novo agora. Mas ela não entende isso. Ela acha, às vezes eu penso que ela não se sente merecedora do novo, entendeu, Beth? Eu percebo Sim, e muito aí isso. quando você entra nesse lugar aí, eu sei, eu, Elizabeth, entendo você, né? Mas agora, enquanto consteladora, eu te falo que essa vontade de salvar a sua mãe, vontade de que ela seja próspera e tenha uma mente aí que você tem hoje, e que ela saia dessa escassez, como você mesmo intitulou, você se coloca como maior. Então, querendo ou não, você está saindo da postura de filho. Então, vou fazer um movimento aqui já agora, dentro da live, para a gente liberar isso aí. E se Tá você ótimo. está aqui na live e sente isso também, você vai fazer.
tá? Você vai aproveitar e vai fazer esse movimento. Então, feche os seus olhos, se você se conecta, se você acha que você faz essa mesma dinâmica aí que a Elsa, né? Entregue-se a esse movimento, respire profundamente e imagine aí agora na sua frente a sua mãe. Veja ela à sua frente. Imagina na sua tela mental a presença da sua mãe. E olhe dentro dos olhos dela e veja a expressão de dor, de sofrimento ou de qualquer outro sabotador ou julgamento que você tem em relação à sua mãe. Perceba você pequeno. Você é só uma criança diante da grandeza dessa mulher. E agora, só com a voz do seu coração, entregue-se a esse movimento e diz para ela, querida mamãe, Querida mamãe, eu tomo a vida que veio de você, eu tomo a vida que veio de você, com tudo que veio junto. com tudo que veio junto. Eu sinto muito se eu quis ser maior, Eu sinto muito se eu quis ser maior, se eu quis te salvar. se eu quis te salvar. Eu sou pequena demais para isso. Eu sou pequena demais para isso. Eu respeito suas escolhas e seu destino. Eu respeito as suas escolhas e o seu destino. Mamãe, eu peço bênção e licença Mamãe, eu peço bênção e licença para que eu faça um pouco diferente, para que eu faça um pouco diferente, para que eu conduza com mais leveza a minha própria vida. para que eu conduza com mais leveza a minha própria vida. Elza, agora você e os outros que estão fazendo esse movimento, imagine você fazendo um sinal de honra para sua mãe. Como se você abaixasse na frente dela, assim, a honrando com tudo que ela trouxe mesmo. Isso, reverenciando essa mãe. E diz para ela: eu respeito seu destino e suas escolhas. Eu respeito o seu destino e as suas escolhas. Eu entrego para você tudo que é seu, mãe. Eu entrego para você tudo que é seu, mãe, E fico só com o que é meu. e fico só com o que é meu. Eu honrarei a sua vida, Eu honrarei a sua vida, tendo muita prosperidade, tendo muita prosperidade, ao preço que te custou, mãe, ao preço que te custou, mãe, e ao preço que custa a mim. e ao preço que custa a mim. Eu sou grata por Eu, tudo que recebi. eu sou grata por tudo que eu recebi, E daqui para frente eu ficarei só no meu lugar, e daqui para frente eu ficarei só no meu lugar, de pequena, pequena. filha. Filha, Isso. Respira e dá um grande abraço aí na mamãe, nessa visualização. Como se pedisse a autorização dela mesmo para sair desse lugar de grande. E talvez você a colocou e ela aceitou. E agora volte para o seu lugar, despeça-se da sua mãe. E veja uma grande luz branca aí na sua frente, como se te impulsionasse, te chupasse, magnetizasse você para o futuro. Te extrai. Despeça-se da sua mãe e olhe para essa grande luz. E siga essa luz. Esse é o fluxo da prosperidade da vida. Então, caminhe junto. Receba aí essa grande força que vem de todo o seu sistema familiar e de todas as mulheres que precisaram passar por tantas dores. Receba aí agora esse fluxo de amor e o preço que custou a elas e que custa a você, mas que agora você se liberta e de uma forma consciente você escolhe fazer um pouco mais leve, um pouco diferente. Respira bem profundamente e diz: está feito, está feito, está materializado. está materializado. Gratidão, universo. Gratidão, universo. Isso. Pode respirar e voltar.
Muito Então, bom. todas as vezes, Elza, e a todos que estão aqui na live, 19 e 19 agora, olha a sincronia, né? Depois vamos até olhar, e alguém olha aí para nós, o que que significa 19 e 19? Todas as vezes que você olhar para uma mãe e sentir dó, querer mudar o destino dela, querer que ela viva algo mais tranquilo, mais ameno, lembre-se, você é só filho, né? Ai, mas eu quero só ajudar. Sim, a gente sabe. Esse ímpeto do filho, né, querer salvar a mãe é forte, mas é o amor que adoece. Com toda certeza, se a sua mãe precisar, ela vai te pedir, mas você deve servi-la só com o filho. Quando ela não te pede opinião, não te pede como o caso que a Elsa trouxe aqui, né? Eu vou utilizar o exemplo dela. Não, eu quero consertar, não vou comprar outro. Deixa ela consertar. Você compra outro, entende? Respeite as escolhas e o destino dela, né? Ó, uma pessoa colocou aqui, um momento de alegria, um novo começo. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Olha só, deixa eu ver. Estou aqui no celular, fica meio difícil. Mas ela colocou aqui um novo começo. Então, perceba que agora, né? Esse é um novo começo para muitos aqui que estão talvez descobrindo esses movimentos aí inconscientes que te travavam dessa prosperidade. Obrigada, viu? O coleguinha que trouxe aqui para nós. Vamos lá. Alguém tem alguma pergunta em relação à mamãe antes da gente passar para o papai? Alguém tem alguma pergunta em relação à mãe? Bom, então, já que ninguém manifestou, vamos lá, vamos continuar aqui sobre os emaranhados. Então, nós falamos até agora sobre a energia do dinheiro e da energia da mãe. E agora nós vamos conectar com a prosperidade, da força, da ação, da segurança, da realização. E eu sempre falo, né? O pai, a mãe, ela é do ventre para cima. Então, essa parte de nutrir, de gestar, de intuir, de criar, vem do feminino. Mas o pai é o motor, é a engrenagem da ação, é o ir, é o caminhar, é as pernas do seu projeto, é o ir para o mundo. Então, a mãe é a vida, o pai é o mundo. Se dentro de você não conseguiu tomar esse pai, se dentro de você não conseguiu aí internalizar que o seu pai aí teve as particularidades dele e também a humanidade dele, e se você às vezes esqueceu de olhar para o seu pai e olhou só para o marido da sua mãe, com toda certeza você também tem travas inconscientes em relação ao seu pai. E isso impede você de prosperar. Ó, o fato de ter rejeitado o leite materno, deixa eu ver se eu consigo entrar aqui de novo. Eu queria que essa pessoa que me escreveu, está escrito aqui só 19, eu queria que você fizesse essa pergunta aqui ao vivo. Você nem precisa aparecer se você não quiser. Mas eu queria que você ligasse o seu áudio e me dissesse, porque eu não estou conseguindo acessar o chat. Você pode me dizer, por favor, a sua pergunta? Ou alguém lê aí para mim, por favor, essa pergunta, que aí eu vou responder? Ó, o fato de eu ter rejeitado o leite materno da minha mãe na infância tem a ver hoje a gente não ser tão íntimas, amigas, alguma coisa assim, né? Obrigada, Elza. Olha só que forte isso, né? O primeiro alimento que a gente recebe ao nascer é o leite da mamãe. Tranquilo, meu amor, obrigada. A Elza já leu aqui e aí a gente vai fazer juntas. Ela falou que não consegue, porque o computador dela está sem áudio. Então, o primeiro alimento que a gente recebe é o leite materno. Quando você ali, criança, né, bebê, recém-nascida, rejeita esse alimento, de alguma forma você se sentiu rejeitada lá dentro do ventre da sua mãe. Você pode perceber aí, se ela já te contou, talvez ela teve aí algum problema na gestação, ou sentiu medo, ou às vezes ali, enquanto ela estava gestando você, ela passou por algum constrangimento ou alguma impossibilidade de você vir, ou o seu pai brigou com ela e ela se sentiu aí
às vezes, né, se sentiu rejeitado e você tomou para si, porque a criança ali, o feto dentro do ventre da mãe, ele sente todas as dores da mãe. E inconscientemente, ele toma para ele, né? Ela fala assim: o meu avô bebia muito e não aceitava a gravidez. Então, olha só, essa criança já se sentia rejeitada dentro do ventre. A mãe possivelmente foi aí mal vista por essa gravidez. Então, a criança, o feto, que é você hoje adulta, se sentiu aí sendo um peso para essa mãe. E aí, o que que você fez? Automaticamente você rejeita ali esse fluxo da vida, né? Esse fluxo do amor que veio da sua mãe. Entende quanto é importante a gente conhecer a nossa história, gente? Porque é nesses detalhes que eu vou encaixando, aí eu fico até assim, meu corpo ele é muito sensível a tudo isso, e você que está aqui, né, falando comigo, você tem muitos emaranhados com a sua mãe, né? Então, tem muitos problemas aí, não só em relação ao dinheiro, mas em relação a receber e dar amor. Porque quando a gente não consegue fluir com a mamãe também, a gente não consegue se abrir para o amor, se permitir. Porque ali, o primeiro amor da minha vida, eu não consegui receber. Então, eu tenho ali dificuldades também de me entregar, possivelmente, nos relacionamentos amorosos. Então, percebe o quanto é importante a gente conhecer essas minúcias da nossa história, né? O avô, o pai da sua mãe já rejeitava você ali e você já se sentiu excluída, rejeitada. Então, automaticamente, a sua criança já começou a elaborar ali processos de rejeição. E hoje, possivelmente, você passa por essa ferida, né? De rejeição, às vezes até mesmo de injustiça. Então, traz aí vários desdobramentos, vários sintomas, não só para a vida financeira, mas para a vida aí, amorosa, para os seus relacionamentos interpessoais. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer essas minúcias da nossa história. Uma dica para você que está aqui: quer começar a entender o porquê que você funciona como funciona? Pergunte para sua mãe se você ainda tem uma mãe viva ou para alguém que saiba o que que aconteceu aí na sua gestação. Como que foi a gestação, a sua gestação, né? Quando você estava sendo gestado ali. Como que o papai e a mamãe receberam essa notícia? Como que foi seu parto? Se você veio de parto natural ou se você veio de cesárea, né? Inclusive isso influencia irmos para a vida. Porque olha só, a criança, quando ela vem de parto normal, ela tem um impulso, ela mesma se joga, se impulsiona para a vida. Agora, ali no parto cesáreo, ela é retirada. Então, geralmente, as pessoas, né, que nascem do parto cesáreo, elas têm dificuldade de tomar decisões, porque ela sempre fica esperando alguém vir e ajudá-la. Percebe que são esses detalhes que vão trazendo aí características da nossa personalidade, de como a gente funciona, da nossa funcionalidade diante do mundo. Então, é importante você conhecer todo esse histórico, toda a sua, desde ali, antes da sua concepção até agora. Então, é importante você fazer uma linha do tempo de como você foi aí. Você foi programado ou você foi um acidente, né? Tem muitas pessoas que chegam aqui para mim e falam assim: não, minha mãe disse que eu fui um acidente na vida dela. Muitas pessoas chegam com essa fala, né? Eu fui um acidente, então se eu fui um acidente, eu vou sabotar a minha própria felicidade, porque por mim minha mãe sofreu muito, por mim minha mãe teve que passar por muitas dificuldades. Então entende quanto é profundo esse laço e esse vínculo inconsciente que a gente traz, inclusive, desde o ventre da nossa mamãe? Então é muito importante, pessoal, se você quer entender a sua funcionalidade e como você está diante da vida, é conhecer a sua própria história, tá? Vamos lá. E aí vocês podem ir fazendo as perguntas aqui. Eu vou pedir na Elza para me ajudar, tá, Elza? Vai ter aqui minha copiloto. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre, continuar falando aqui sobre o pai, né? Então, o pai, ele é a força que nos faz conquistar. É a força que nos leva para trabalhar, para empreender, para manifestar. Então, se a mãe é a vida, o pai é o mundo. Então, como que eu vou ganhar o mundo?
se dentro de mim essa força está debilitada. Nós somos 50% mãe, 50% pai. Se dentro de mim eu excluir meu pai, e muitas pessoas chegam para mim aqui e falam assim: não, eu não tenho pai. Eu só tenho mãe, não tenho pai, não. Aí eu falo: ah, é? Então tá. Você veio de onde? Sua mãe? Como é que a sua mãe fez você aí, então? Né? Todos nós temos pai. Talvez ele não foi presente, talvez você não conheceu o seu pai, mas ele te deu algo que só ele poderia dar, a vida. Né? Então, se não existisse ali aquele homem, inclusive falho, você não estaria aqui. Então, por tudo isso, nós devemos ser o quê? Gratos. Gratos a esse homem. E aí você fala assim: Beth, mas e se meu pai me espancou? E se meu pai foi aí, se ele torturou a família, né? Ele bebia ou fazia qualquer outra coisa que machucou a minha família. Como que eu faço para ressignificar tudo isso? Olhar, inclusive, para além desse pai. Nós entregamos o que temos dentro de nós. Então, se eu tenho dor dentro de mim, vamos supor que eu sou um copo. Se eu só carrego amargura dentro de mim, eu não vou transbordar água. Eu vou deixar derramar de mim dor, mau cheiro, né? Eu vou derramar o que eu tenho dentro de mim, que é desesperança. Você já parou para pensar, por exemplo, muitas pessoas chegam aqui para mim com um problema com o pai alcoólatra. Então, por que que esse pai bebia? Por que que esse pai bebe? Você já parou para pensar por que que seu pai bebe? Por que que seu pai teve aí as atitudes que ele teve? Porque dentro dele, ele precisou ativar mecanismos até para adormecer a dor de uma criança que também não foi vista. Então, antes de ser pai, ele também foi uma criança que talvez foi ferida, foi machucada, negligenciada, humilhada, assim como você também. Então, aqui não é que eu quero que você passe o pano, não é isso, a escolha é sua. Mas se você fica preso aí nessa dor, né, nesse primeiro círculo, que é o pai e mãe, você não consegue se soltar e ir trabalhar. Você não consegue ir para a vida, que é o segundo círculo, que é o trabalho, a prosperidade, os seus projetos. E o terceiro qual que é? Os nossos relacionamentos. Então, se eu não consigo soltar ali, desgarrar do meu pai, da minha mãe, eu não consigo ir para a vida. É como se eu vou abaixar um pouquinho aqui, vou começar a mostrar com os bonequinhos, eu acho que vai ficar mais didático para você. Mamãe, papai, esse é você. Se você, a vida caminha para onde? Para frente. Se você fica aqui, ah, mas mãe, você não fez isso e isso por mim. Pai, você foi abusador, você foi um alcoólatra, batia em mim, batia na minha mãe. Fazia isso e aquilo. Você fica aqui, ó, cobrando dos seus pais o que dentro aqui de você ainda não foi absorvido. E aí o que que acontece? A vida está passando, está caminhando e você está aqui de costas para o fluxo. Quando você entende hoje adulto e você permanece na postura inconsciente de criança, de pedinte, você fica aqui ainda aguardando, mesmo adulto, mesmo no corpo de adulto, a sua criança está no comando mental da sua vida. Então você fica aqui nesse emaranhado, que a gente chama emaranhado. E aí você não consegue adultecer, você não consegue tomar o que recebeu dos seus pais e ir de fato para a vida, cuidar de tudo que é seu, deixando seus pais aqui com o que eles deram conta de entregar. Quando a gente toma a vida dos nossos pais e segue, sem ficar julgando com raiva, com medo, com vergonha de repetir ou com dó, né, do destino deles, a gente consegue de fato ir e prosperar. Tá fazendo sentido aí para vocês? Talvez você que Sim, esteja aqui, né, nunca tenha tido essas explicações sobre esses emaranhados sistêmicos. Então é importante você perceber, né? Quais são as suas posturas internas em relação a esse pai e essa mãe? Então, por exemplo, vamos aqui falar do nosso tema, dinheiro.
Se você aí tem dificuldade para fazer o dinheiro, se o dinheiro tem dificuldade para chegar até você, você tem com toda certeza 100% de chance de ter emaranhados e julgamentos com a sua mãe. Não, Beth, o meu problema não é fazer o dinheiro, eu até faço ele. Ele chega e tá tudo bonitinho, mas o meu problema é que ele chega e vai, chega e vai, chega e vai. Quando eu vejo, escorreu. Você tem problemas com o papai. Por quê? Porque dentro de você você sente medo de crescer. Talvez aí, né, você está bloqueando esse fluxo porque você tem medo de ultrapassar seus pais. Se a minha mãe sofreu tanto, se o meu pai sofreu tanto, eu me sinto culpável de fluir e ir, de crescer e deixar meus pais para trás. Então você começa a fazer o quê? Se sabotar. Você começa a gastar seu dinheiro de uma forma inconsciente. Você começa a fazer aí processos com seu dinheiro que fala igual aquele clichê lá, aquele ditado popular: dinheiro não tolera desaforo. Você começa a gastar seu dinheiro de uma forma fútil, porque de uma forma inconsciente você começa a se sabotar. Né? A Fran disse assim, ó, acho que esse é o meu caso. Então, você, de uma forma inconsciente, está emaranhado com essas dores. Talvez o seu pai aqui, né, passou por processos de falência, ou às vezes até um pouco atrás. O vovô aí perdeu o dinheiro da família, né? Perdeu a herança em jogos. Antigamente existia muito isso, né? Ia para o carteado. Então, olha aí, a Fran disse: meu pai perdeu a herança dele, justamente. Então, se o meu pai perdeu, eu preciso ser leal inconscientemente a esse sistema. O que que eu faço? Eu perco também. É como se eu dissesse assim, ó, de uma forma bem didática para explicar para você: papai, eu por você. Se você não pôde prosperar, eu faço igual para pertencer, para te provar o meu amor. Eu vou ser leal à sua dor. Olha que profundo isso. Então você vai lá e repete a mesma história de uma forma, claro que inconsciente, porque como é que funciona? Pois é, a Fran disse assim, eu não quero não. Então, justamente, então precisa olhar para isso, né? Olha só, vamos supor que a minha mão seja a nossa mente. Como que funciona a nossa mente? Dessa parte aqui, ó, para cima é o meu consciente. É isso aqui que eu estou falando. Eu estou falando consciente, vocês estão entendendo conscientemente tudo que eu estou dizendo. Mas inconscientemente, vamos ao caso da Fran, que escreveu no chat. É o meu caso, Beth. Meu pai perdeu o dinheiro e o dinheiro escorre pelas minhas mãos. Inconscientemente, ela está sendo leal à dor desse pai. Como que eu saio desse emaranhado? Abrindo uma constelação, percebendo aonde isso de fato começou, aonde você de fato está engarranchada aqui no seu pai, e fazer essa liberação. Aí dentro da igreja eles falam maldição hereditária, né? Quantas vezes você já ouviu falar esse termo? Ah, existe uma maldição hereditária, que tudo que chega ali naquela família se perde. Ou então, ali existia ali gerações e gerações onde acontecia o mesmo padrão. Aqui a gente olha também dessa mesma forma. E aqui a gente desvincula, quando eu olho e dou lugar para essa dor, eu me desvinculo dessa dor e escolho fazer um novo caminho. Como a Fran disse assim, ó, eu não quero não, eu quero prosperar. Então eu desvinculo dessa dor. Eu permito fazer diferente. Eu olho para tudo que aconteceu aqui, agradeço meu pai, inclusive por ter carregado essa dor, porque já me liberou para mim não passar por tanto sacrifício. Tomo para mim o que é meu e vou para a vida. Agora no meu lugar de adulta, de pertencente a, inclusive, o meu destino. Eu posso fazer um pouco diferente. Porque qual que é a nossa missão aqui diante da vida, gente? Prosperar. E a prosperidade, como eu disse no início, vai muito além do dinheiro. Né? A nossa missão é o quê? Evoluir. Então, a gente tem sempre que estar aí evoluindo.
E aí, muitas vezes, aqui na constelação, a pessoa fala assim, ó, mas eu não tenho forças de fazer isso que você está me falando, me orientando. Eu falo, então, se não faz por você, faz pelos seus filhos. Porque se você não consegue olhar para a sua história, o seu filho vai olhar. E ele vai repetir o mesmo padrão. Então, por isso que ocorrem aí essas dores transgeracionais. Então, se você quer que pare em você essa dor, e se você quer ressignificar tudo isso, é preciso você dar luz, acolher, ressignificar e soltar, deixar ir. Muitas pessoas acham que assim, eu vou virar as costas, vou fingir que isso não aconteceu e tá tudo bem, eu vou seguir. Engana-se que tá tudo certo. Quando eu faço isso, eu coloco por debaixo do tapete. E qual que é a tendência? Aquilo fermentar. Então, se você não para olhar aquilo que está ali, todo aquele lixo guardado, uma hora vai bater um vento muito forte e vai trazer e vai emergir essa dor. E aí vai espirrar para todo lado. Então, eu convido você para olhar, né? Você está tendo a oportunidade que talvez os seus não tiveram lá atrás. Agarre isso com toda essa força. Está fazendo sentido aí para você? Né? Quantas e quantas vezes você vive situações que você falava assim, ó, eu não quero ser igual a minha mãe e meu pai. Nossa, eu rejeito essa história. Quando você vê, você está fazendo igualzinho, ou às vezes até pior. Por quê? Porque você julgou. Todas as vezes que você julga seus pais, você se julga. Quando você fala assim, nossa, muitas pessoas chegam para mim, e esse ano, por exemplo, teve muitos fins de relacionamento. Hoje, inclusive, eu falei sobre isso no Instagram. Muitos, porque esse ano é um ano que tem energia do 9, que é fim de ciclo. Então, aqueles relacionamentos que estavam aí já capengas, tem tudo para acabar. Mas por quê? De uma forma inconsciente, talvez você tenha trazido aí essa falta de prosperidade amorosa dos seus pais. Então, você fica olhando para cá também. Minha mãe não pôde ser feliz no amor, eu também não me permito. Eu me sinto culpada de ser. E o que que você começa a fazer? Sabotar esse relacionamento, sabotar essas coisas. Muitas mulheres reclamam que o marido não é provedor. Beth, eu não atraí um marido provedor para mim. Meu marido, fica esperando que eu faça as coisas. Dentro de você, você julgou o seu pai, não conseguiu tomar a força do pai. Então, provavelmente, você vai ter que ajudar seu marido aí. Tá fazendo sentido, gente? Então, né, quando você tem essas tendências, é porque você ainda não conseguiu absorver esse papai dentro de você e você também aí para de alinhar com a força da ação, para de se alinhar com a força e o impulso vital, principalmente ligado ao dinheiro. Então, se você ganha e perde demais, se você começa projetos e não termina, tem a tendência de ser procrastinador, de engavetar, de desistir, também tem problemas com o papai. Precisa olhar para tudo isso. Se você se sente inseguro, tem medo, né? Possivelmente você também tem problemas aí em relação ao seu pai. Por quê? Porque você não consegue olhar para a força dentro de você. Se você atrai aí parceiros, sócios que enfraquecem o seu caminho, que enfraquecem os seus negócios, que impedem o seu negócio de crescer, possivelmente também você tem emaranhados fortes em relação ao seu pai. Então, por isso que é tão importante a gente conhecer a nossa história, olhar para essas lealdades inconscientes que nós carregamos dentro de nós, dentro do nosso coração. E tudo isso, né, é entender, ressignificar, como eu já disse, e olhar para esse sintoma. Porque a alma nos traz aí a oportunidade, trazendo as dores. Porque a gente olhe, pare, olhe, fala, opa, então peraí, se está doendo, eu preciso dar uma atenção para isso aqui. E o dinheiro, né, eu falo, o universo, ele é maravilhoso, ele traz para a gente os sintomas para a gente parar, observar, ressignificar e depois ir. O dinheiro,
ele é um forte impulso para nós olharmos para toda essa dor, para todos esses emaranhados. Então, se você está aí com problema de dinheiro, com toda certeza você tem aí uma honra, uma ancestralidade que precisa aí ser olhada e você tem uma lealdade inconsciente em relação a eles, tá? Agora, né? Como eu prometi aqui para vocês, e o horário voou, já são 19h44, nós temos quase uma hora aí já de conversa. Eu vou atender um de vocês, eu atendi a Elza, mas eu vou atender mais um. Então, eu quero que quem quiser aqui ser atendido, eu vou abrir esse espaço, né? Beth, eu quero ser atendida, eu quero entender o que que acontece comigo em relação ao dinheiro ou uma outra situação da sua vida. Eu quero olhar para isso, eu vou te atender. Quem é que gostaria de ser atendido? Janilde, eu quero. Então, vem, Janilde. Você falou primeiro. Vem, liga a câmera, liga seu microfone e pode vir falar comigo. Olá, boa noite. Boa noite, minha querida. Seja bem-vinda. Você e seu sistema familiar. Muito obrigada. Qual que é a É, dinâmica que você tem enfrentado aí, Janilde? então, na verdade, assim, o meu pai, ele sempre foi um homem muito frio e ausente, né? É, ele queria que nascesse só homens, só filhos homens, né? Então, quando nascia uma mulher, ele nem ia no hospital, nem nada, né? E assim, em relação ao dinheiro, o dinheiro, ele até entra. Só que eu tô sempre com a corda no pescoço, apavorada, vai que acontece alguma coisa e eu nem dinheiro tenho para poder resolver. Já que, aí voltando ao meu pai, né? É, e eu, durante a minha vida, né, fui me conectando com homens, assim também. E assim, meu pai não tinha vícios. Meu pai não bebia, não fumava, ele só era muito frio, distante. Eu nunca recebi um abraço do meu pai. Nunca recebi, tipo, um conselho. Vamos sentar aqui, vamos conversar, né? As coisas que ele soltava era tipo, soltava, sabe? Sim. E assim, e as pessoas, e os homens que foram passando na minha vida, eles tinham vício, ou vício com bebidas, ou vício com cigarro, até drogas, né? E assim, eram distantes também. Então, Vamos olhar para ele. tá, Vamos olhar para isso, Janilde. Então, assim, antes da gente começar aqui, né, eu quero agradecer você por trazer para nós aqui essa dinâmica que você tem vivido. Dizer para você que eu estou aqui para servir você e seu sistema, que não há julgamento, tá, minha querida? Não há certo, certo nem errado, aqui é o que é. E eu acolho, né, esse papel aqui enquanto servidora da vida que sou, que sou a consteladora aqui, só para te ajudar a entender, iluminar para você o caminho do seu inconsciente, para que você absorva tudo isso, ressignifique e vá com a potência que você tem aí para viver o melhor dessa vida. Então, peço a sua permissão, a permissão do seu sistema para mim entrar nesse lugar aqui com muito respeito, mas também com muita gratidão. E a gente faça aqui um movimento de cura e libertação para você. Bom, minha querida? bom, eu Dessas duas aceito. bonequinhas, qual você escolhe para ser você? Eu escolho a. Tem duas aí, né? A imagem está um pouco distante. É, Isso, eu escolho essa é, menorzinha aí. certo. Então, eu vou colocá-la aqui, tá? Tá. Esse aqui, eu não vou te dizer por enquanto o que que ele representa. Qual dos dois você quer, o grande ou o pequeno? Eu quero o grande. Quando você olha para ele, vem alguma sensação ou sentimento? Bom, eu poderia dizer que é uma pessoa próxima, muito próxima, muito próxima. Certo.
E aonde eu coloco ele em relação a você? Do lado, atrás, à frente? Pode colocar atrás. Aqui ou mais para trás? Pode colocar atrás, mais atrás. Aqui, ok. Isso. Dessas duas, minha querida, qual você escolhe? A pequena ou a grande? E grande, Rosinha. Essa vem alguma sensação ou sentimento ou você só consegue olhar para para o bonequinho? Não, só um bonequinho bonito. E aonde eu coloco? Pode colocar do lado. Pode colocar do lado. E É, mais esse a gente vai começar. O que você sente ao olhar para esse pino branco? eu sinto um livro em branco que eu posso escrever o que eu quiser. Certo, e aonde eu coloco ele? Pode colocar do lado. Aqui ou aqui? Pode colocar do outro lado. Do outro, isso. Olha só, seus pais são separados? Não, meus pais, eles foram casados durante muitos anos, né? Meu pai faleceu tem uns 4 meses, mas eles sempre foram casados. Só que assim, é interessante porque sempre foram casados, mas em algum momento eles moravam em casa separados, sabe? Meu pai ia só visitar de vez em quando, meu pai ia visitar todo dia, mas nunca se separaram, mas moravam em casas separadas. Qual que era a justificativa, Janilde, dele ir morar separado de vocês? Porque meu pai, ele era, né, muito antissocial, bicho do mato. Ele não gostava de barulho, não gostava de muita circulação de gente. Então, tipo, no sítio, ó, minha mãe morava na cidade e ele foi morar no sítio, para ele ficar sozinho, isolado lá com os animais, com os bichos dele, com mato, que ele gostava, de mato, né? Então, ele gostava de ficar sozinho. E você é a filha número qual, Janilde? Eu sou a, a quarta, Vocês são quantos? 6. Ok. Onde eu coloco esse cubozinho aqui verde? Pode colocar na frente, na minha frente. Então, olha só. Eu vou fazer aqui um mini atendimento, tá? Só uma Tá, pequena percepção. Se fosse uma constelação completa, a gente demoraria em torno de 1 hora. Mas como certo. que inconscientemente você está em relação ao dinheiro? Aqui, essa bonequinha representa você. Eu coloquei aqui no Certo. centro. Do seu lado, você olha para a grandeza da sua mãe, né? Então, você se alia à mamãe. Inclusive aqui, né, o campo me traz a sensação de que, assim, a mãe é muito parceira, muito ligada a você, né? Assim como você é Muito, ligada à vida. Esse bonequinho branco é a vida. Então, você está muito conectada com a mãe. Então, você tem muito poder de intuir, de criar, de projetar. Tá fazendo sentido? muito, 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 muito. Eu Tá e a minha mãe totalmente. sempre fomos muito amigas, muito Então, amigas. totalmente ligada a essa força do feminino. Porém, o que que você fez? Deu as costas e colocou bem distante de você a força do pai. Então, apesar de você se conectar a esse quadradinho, esse cubinho aqui verde, ele representa o dinheiro. Apesar de você estar totalmente conectada com o dinheiro e de frente ao dinheiro, querer a vida e querer prosperar, você está intimamente ligada à dor de não ter sido aí alimentada pela força do seu pai. Inclusive, você olha muito para a dor, né, emocional em relação à sua mãe. Como a sua mãe não pôde ter aí o marido, não teve a disponibilidade desse marido emocionalmente, vocês também não tiveram a disponibilidade desse pai emocionalmente. Então, é como se essa parte, esse 50% que leva para o mundo, você excluísse. Ou seja, eu não quero ver, sai para lá, chega para lá, você não pertence. Então, aqui, ó, você elimina
o masculino. Então, por que que atrai aí homens para você indisponíveis para amar? Porque dentro de você, você fez isso inconscientemente em relação ao papai. Beth, faz sentido. E Ficou agora? sem áudio, ficou sem áudio. Tá Sem sem áudio, não tô te áudio? ouvindo. Agora Uai. E voltou, agora? voltou, Ah, voltou, voltou. joia. Então, por que que você interrompe esse fluxo aí do amor e para que o dinheiro prospere? Porque primeiro você está aqui na dor inconsciente da sua criança, que não recebeu esse fruto aí, né? Não recebeu essa disponibilidade do jeito que seu pai soube entregar. O que que a gente vai fazer? Nós vamos olhar para isso de uma forma muito respeitosa, né? E tomar o que veio desse pai. Então, aqui eu vou fazer um movimento diante a mamãe, diante do papai, diante a vida e diante ao dinheiro. Então, olha aqui agora, você vai repetir as frases que eu vou te dizer. Tá bom, Janilde? Bom, tá E se bom. você está aí, aqui assistindo a live, e sente que essa história, né, talvez seja a dinâmica que você viveu, você pode fazer aqui com você também, tá? Aí no seu silêncio, você pode fazer esse movimento em relação a, porque aqui eu vou trabalhar com quatro integrantes, com a mãe, com o pai, com a vida e com o dinheiro. Então, faça esse movimento também, você vai receber. Você não está aqui por acaso, aproveite essa grande oportunidade que a vida está te dando. Então, olha Sim, para a mamãe aqui agora, Janilde, e diz assim: querida mamãe, querida mamãe, eu sinto muito. eu sinto muito. Se o seu destino foi tão pesado, Se o seu destino foi tão pesado, se a senhora precisou passar por tantas coisas, se a senhora precisou passar por tantas coisas, eu tomo para mim a sua dor e tento te salvar. eu tomo para mim a sua dor e tento te salvar, Mas eu sou pequena demais para isso, mãe. mas eu sou pequena demais para isso, mãe. Eu desisto. Eu desisto, Porque além de tirar a sua força, porque além de tirar a sua força, eu estou retirando a minha também. eu estou retirando a minha também. Eu desisto de ter dó de você, mãe. Eu desisto de ter dó de você, mãe. Eu não daria conta. Você daria conta, Janilde, de viver metade do que sua mãe viveu? Não, não daria. Não daria. Então, olha para ela agora aí no seu interno e fala assim: ah, a senhora é a grande. A senhora é a grande, mãe. Eu fico só com o que é meu, mãe. Fico só com o que é meu, mãe. Querido papai, Querido papai, eu desisto de te julgar. eu desisto de te julgar. Você entregou o que dava conta. Você entregou o que dava conta. Eu desisto de olhar para o marido da minha mãe. Eu desisto de olhar para o marido da minha mãe. Olha para ele e fala assim: ó, a minha criança ainda chora a sua falta. Minha criança ainda chora sua falta. Você me fez muita falta emocionalmente. Você me fez muita falta, pai, emocionalmente. E eu me arrependo de não ter aproximado do Senhor. E eu me arrependo de não ter me aproximado do Senhor. Agora, enquanto adulta que sou, Agora, enquanto adulta que sou, eu desisto de te cobrar eu desisto de te cobrar o que você já me entregou. que você já me entregou. Respira bem profundo, Janilde. E imagine aí o seu pai e a sua mãe na sua frente e fala, você consegue olhar para os dois e falar, principalmente para o seu pai, o Senhor já me entregou o suficiente? Você consegue? Eu consigo falar, só que eu não acho que é verdadeiro, porque ele não me entregou, entende? Eu posso até Então, falar, mas eu Então não não sinto fale, vontade. porque falar por falar não é da alma. Por isso que eu parei o movimento e te perguntei, porque eu senti no campo que você não ia conseguir soltar.
Então, se você ainda segue, né, com esse sentimento em relação ao seu pai, fala para ele assim, ó, eu permaneço criança, Eu permaneço criança, Pai. ainda reivindico o que você não me entregou. Ainda reivindico o que você não me entregou. Eu sigo na falta. Eu sigo na falta. É pesado, não é, Janilde? É pesado porque ele até faleceu, né? E assim, e eu entendo que ele fez o que ele pôde fazer. Meu pai Então, é, minha querida, meu pai teve então uma é criação essa difícil. consciência que você tem que ter. É olhar para entregar agora, mesmo que ele está em outro plano, dentro aí da Janilde, 50% de tudo que pulsa aí, ó, seu coração, suas células, tudo dentro de você é 50% esse pai. Então ele não partiu, ele está aqui. Olha para ele e fala assim, ó, eu entendo que por trás de tudo que você entregou existem dores. Eu entendo que por trás de tudo que você entregou existem dores, Pai. Você também não teve amor. Você também não teve amor, não Então não teve, deu conta de entregar. não deu conta de entregar. Respira bem fundo e fala assim, ó, eu também não sou tão importante assim. Eu também não sou tão importante assim. Papai, só se você der conta, Janilde, eu desisto de seguir te cobrando. Eu desisto de seguir te cobrando. Respira bem fundo, Janilde, e fala assim, ó, eu recebo a vida agora. Recebo a vida agora. Eu recebo amor, Eu recebo amor. tudo que veio através de você Tudo que veio através de você foi o suficiente, pai. foi o suficiente, Pai. Eu me torno adulta agora. Eu me torno adulta agora. Querida criança interior, Querida criança interior, eu sinto muito. eu sinto muito. Se você se sentiu vazia e abandonada. Você se sentiu vazia e abandonada. Se tudo para você foi muito difícil. Tudo para você foi muito difícil. Eu sinto muito por tudo que você passou. Eu sinto muito por tudo que você passou. Nós não temos força para voltar no nosso passado, mas daqui para frente a gente pode fazer diferente. Então, olha para sua criança e fala assim: ó, agora eu, adulta, Agora eu, adulta, proporcionar a você posso proporcionar a você tudo que você não recebeu. tudo que você não recebeu. Eu vou parar de sabotar a nossa vida. Eu vou parar de sabotar a nossa vida. Eu vou deixar de atrair homens indisponíveis Eu vou deixar de atrair homens indisponíveis para reforçar a crença de que nós não recebemos. para reforçar a crença de que nós não recebemos. Eu te nutro agora, minha querida criança interior, Eu te nutro agora, minha querida criança interior, com a vida que recebemos dos nossos pais. com a vida que recebemos do nosso Pai. Olha para o seu pai, para sua mãe agora, ó, e fala para eles assim, ó, eu peço a bênção de vocês, Eu peço a bênção de vocês, pai e mãe, para que eu faça um pouco diferente. para que eu faça um pouco diferente. Agora, ó, papai e mamãe não te devem mais nada. A vida está aqui conectada a você e você vem para o centro. E hoje você fornece para sua criança, como se ela estivesse aqui dentro de você, tudo o que ela não teve lá atrás. Então aqui você vai magnetizar no lugar de um homem disponível, como você sentiu, papai, que um homem totalmente pronto, um homem aberto, fluido para o amor, inclusive o dinheiro. Então olha aqui para o dinheiro e fala assim, ó, eu sinto muito. Eu sinto muito. Eu te olhava como criança.
Eu te olhava como criança. Eu não prosperava, Eu não prosperava porque de uma forma inconsciente porque, de uma forma inconsciente, eu queria vingar do meu pai, eu queria vingar do meu pai. mostrar o quanto doeu a ausência dele. O quanto doeu a ausência dele. Aqui vem uma informação assim para mim, olha, veja se faz sentido, Janilde. É como se você dissesse assim, ó, inconscientemente, né? 90% da sua mente fala isso. Eu vou ficar a vida inteira mitigando aqui para mostrar o quanto que ele fez, me fez mal. Tá vendo, pai? Eu não prosperei porque o senhor foi ausente, o senhor não pôde ficar do nosso lado, o senhor não aguentou o rojão junto com a minha mãe. Então, olha aí, a vida para mim é difícil. É como se de inconscientemente você vingasse dessa lembrança, dessa dor. Eu quero prosperar, mas não consigo ir, né? Estava engarranchada em tudo isso. Faz sentido, minha querida? Faz muito sentido. Faz muito Então, sentido. olha para o dinheiro agora e fala assim, ó, eu me elevo a uma Eu me energia elevo. maior. Eu me elevo a uma energia maior. Agora eu me conecto totalmente. Agora eu me conecto totalmente. Respira bem fundo e fala assim, ó, a minha prosperidade. A minha prosperidade E a tudo que a vida tem para me oferecer. e a tudo que a vida tem para me oferecer. Porque eu sou filha de um homem e de uma mulher perfeitos. Porque eu sou filha de um homem e uma mulher perfeitos. Assim como eu sou também perfeita. Assim como eu sou também perfeita. E aqui, né, quando a gente toma essa perfeição dos nossos pais, não é a humanidade dos nossos pais, é aquele grande portal que foi escolhido acima de tudo isso, porque Deus lá no céu, na infinita bondade e misericórdia dele, escolheu esse homem e essa mulher para serem seus pais. Então é para esse casal que a gente olha, sabe? É para essa grande máquina e você é a melhor parte da junção dos dois. Então, nesse lugar, você toma a prosperidade para você e magnetiza aí a vida, a prosperidade, saúde, sorte, tudo que você quiser. Porque você escolhe, inclusive, não ficar aqui presa à dor dos seus pais. Agora sim, você pode ir para a vida e fazer aí valer o preço, inclusive, que a sua criança precisou passar. Faz sentido, minha querida? Nossa, faz muito sentido. Muito sentido. Aliviou? Aliviou aí Ali- para você? Aliviou sim, aliviou sim, aliviou sim. Ó, eu vou tirar duas cartinhas aqui só para a gente fechar esse movimento. E você que assistiu aqui, né? Ó, a Leise disse, eu também, que bom, né? Que você recebeu também, viu, Leise? E você que assistiu aqui, se você gostou desse movimento, se você se conectou a isso e quer aprofundar, quer olhar aí o seu emaranhado, eu convido você, né, para olhar para isso, conhecer a sua história, fazer a linha do tempo, entender-se, aonde você estava preso, igual a Janilde aí, né? Você vê que aqui ela já olhou dois problemas ao mesmo tempo. Ela olhou aí para a vida sentimental dela e ela olhou para a prosperidade. Por que que ela só atraía homens indisponíveis e frios? Porque ela olhava para a dor em relação ao pai. Quando ela deixa de julgar o pai, ela não precisa repetir compulsivamente e compulsoriamente essa dor da criança dela. Porque já que aqui ela não conseguiu resolver enquanto criança, ela vem para a vida adulta tentando resolver. O que a gente não consegue digerir, a gente fica ali, a mente fica ali, é tudo tentando. Então, vem para a vida adulta e atraem homens que fazem agora. Eu vou segurar aqui do meu lado, não consegui segurar meu pai, eu vou segurar esse macho aqui. Não segura, porque a raiz está aqui, entende? E aí a gente vai repetindo esses padrões. Quando a gente para, olha, ressignifica, toma isso, fala, opa, agora eu estou livre, agora eu posso fazer escolhas diferentes. Percebe? Então, Sim, por isso que quando você resistiu ali, e eu fiz a frase, então consegue criança, você não quis, porque é é muito pesado. pesado, né? Sim. Ai, que lindo!
Oh, vamos lá, vou ler para você. Eu, A eu queria, vida, eu queria só fazer uma observação. Eu posso fazer rapidinho? né? É que assim, Pode. os meus pais, eu saí de casa muito cedo, né? E os meus pais, eu sempre, apesar de ter toda essa dor inconsciente do meu pai, eu sempre honrei, nunca deixei de falar com eles. A minha mãe, eu posso dizer que é minha melhor amiga, e assim, o amor que eu tenho por eles tá acima de tudo, né? Mas em algum lugar aí dentro fica as coisas processando, né? Eu perdoei, não perdoei, eu amo. É uma confusão de sentimentos. Eu amo meus pais, mas existe aquela mágoa, principalmente do meu pai, né? Existia, né? Existia. E assim, e eu conheço um pouco a história dele. Sei que a história dele foi muito difícil. Então, eu entendo que ele só conseguiu dar aquilo. E não era porque não gostava, era porque a natureza dele era assim. Mas os amo, né? Porque tem muita gente que não consegue, né? Ter esse amor pelos pais que os O feriu. primeiro passo, Jamile, você já deu, que é dar abertura para entender a sua história. E agora, Sim. com o passar do tempo, você vai alimentar dentro de você, porque amar, a gente só faz isso, né? A gente só tem raiva ou mágoa, ou a gente consegue, aí, como diz você, perdoar quando a gente ama. Então, o Uhum. amar, o amor, né? E a gente só carrega essa dor porque a gente ama mesmo. O amor faz parte, só que existe o amor que cresce, que leva para o mais da vida, e o amor que leva para o menos. Quando eu olho para os meus pais e não consigo entender o que eles me entregaram e sigo reclamando, sigo ali mastigando a dor, eu não tomei, eu não honrei. Eu só amo, mas eu fico aqui, ó. Tá faltando, tá doendo, tá... e a vida tá aqui. Agora, quando eu olho e falo, tá, foi difícil mesmo. O senhor foi ausente, me fez falta, mas tudo bem, o que que eu posso fazer diante disso? Eu era uma criança, o senhor era adulto, o senhor entregou o que deu conta, eu recebo o que o senhor deu, e agora eu, adulta, vou fazer acontecer. Entende? É nessa. Aí o que que é isso? É tomar. O que seu pai e sua mãe deu, toma e vou. Sem ficar ali mitigando ainda, pedindo, implorando. Ah, porque o senhor não me deu. Porque se você volta a fazer isso de novo, você dá as costas novamente para a vida, para o fluxo, e você vai atrair mais do mesmo, tentando resolver aqui a questão da sua criança que ficou desassistida. Entende? Então você volta para essa postura. Quando você entende e internaliza que você cresceu, que que esse foi o papel que o seu pai e a sua mãe deu conta, você vai de fato, né? E isso você vai absorvendo, não é uma varinha mágica que nós constelamos aqui, plim, plim, e você vai mudar tudo. É um processo. A Elsa está aqui, ó, ela é minha mentorada, ela já fez vários processos comigo, não é, Elsa? Quantos e Sim. quantos movimentos você tem feito aí? E a cada dia ela vai retirando uma camada de dor, vai limpando. Eu acho assim que nós somos uma cebola, né? E a cada momento a gente vai tirando aquela parte que já não me pertence mais, que você enxergou, você sentiu ali que precisava retirar aquela parte da cebola. E agora mesmo a gente, quando a Beth começou esse movimento, eu já percebi essa divergência, né, com a minha mãe. Apesar de eu amar a minha mãe, eu tenho que ver e aceitar como ela é. Exatamente, então. E é nesse lugar que a gente honra, porque olha para ele e fala: tá tudo certo, você é assim, eu concordo com você desse jeitinho. Isso é tomar, isso é honrar, isso é crescer, isso é o filho adultecer, né? E entender que o pai e a mãe têm ali o jeito dele, as escolhas dele. E aí sim eu vou para a vida, entendeu, Janilde? Obrigada, viu, Entendi. Elsa, pelo depoimento. Ponha. Oh, a vida é muito simples. Eu recebo de volta aquilo que eu dou. Então, hoje eu escolho dar amor, principalmente para minha criança, que não teve. Entende, Janilde? Então, Entendo, hoje entendo. você é a fonte do que você não teve. Porque não vai adiantar você ficar aqui chorando, implorando. Já passou.
Agora, você entrega para sua criança o que faltou para ela. Você vai entregar cumplicidade, presença. Você vai permitir, inclusive, um homem disponível amorosamente, economicamente, provedor para estar do seu lado. Então, você vai fazer acontecer na sua vida. Você vai alimentar em você tudo que, na sua opinião, te faltou lá atrás, entendeu? Então, você vai validar a sua dor com amor. Você vai fazer da sua dor seu maior recurso. Percebe? Sim, percebo sim, percebo sim. Ó, a partir de agora eu posso transformar todo. E olha, eu nem tinha lido essa aqui. A partir de agora eu posso transformar todo o meu medo em força. Olha que lindo. Olha o quão profundo é isso. Olha o quanto o campo fala com você. Então, minha querida, receba aí agora, né, esse grande presente que o universo te deu, essa possibilidade que muitos aqui gostariam de ter tido. Uma sessão dessa aqui é no mínimo R$ 300, tá? Então, você ganha hoje isso de presente, parabéns. E que Deus te abençoe muito, você e a todos que estiveram aqui. Eu sigo no grupo Cocriando 2026. Qualquer um que queira falar comigo ou entender melhor, eu estou aqui disponível para servir vocês e o sistema familiar de vocês. Pessoal, muito, muito, muito obrigada. Depois eu vou disponibilizar, tá, essa live lá no nosso grupo. Se você quiser compartilhar também com alguém que você conhece, para que a pessoa conheça e entenda sobre constelação, vai ser um prazer, tá? Muito obrigada e que Deus proteja vocês e o sistema familiar de vocês. Um beijo grande no coração. Tchau. Obrigada, Obrigadão. Deus. Obrigada. Tchau, Obrigada, gente. gratidão. Obrigada Tchau, aí. Tchau, tchau. tchau.